A terceira dinastia, a dinastia filipina, também conhecida como dinastia de Habsburgo, dinastia dos Áustrias, dinastia de Espanha ou dinastia dos Filipes, foi aquela em que o rei de Espanha era simultaneamente o rei de Portugal e durou 60 anos, de 1580 a 1640. No canto superior esquerdo, as armas de Castela e Leão, coroa de Castela. No canto superior direito, as armas de Aragão e das duas Sicílias, os reinos da Sicília e de Nápoles, coroa de Aragão, com as armas de Portugal sobrepostas e na base uma romã, que em espanhol se diz Granada, representando o reino de Granada. No canto inferior esquerdo, as armas de Áustria e Borgonha Antiga, e no canto inferior direito, as armas de Borgonha Moderna e de Brabante, com um brasão com as armas de Flandes e do Tirol sobreposto. Filipe II de Espanha foi Filipe I de Portugal. Reinou em Portugal 18 anos, de 1580 a 1598. Era filho do imperador da Casa de Áustria, Carlos V de Habsburgo, que veio a ser Carlos I, rei de Espanha, e de Isabel de Portugal, conhecida como a mulher mais bela do seu tempo, que era filha de Dom Manuel I de Portugal e de Dona Maria de Castela. Dona Isabel, a mãe de Dom Filipe I, nunca renegou as suas origens lusas, embora estivesse a viver em Espanha e casada com um espanhol, e teve uma grande importância em relação à educação do seu primogênito, a quem falava em português, e tinha uma dama de companhia portuguesa, Leonor de Mascarenhas, que foi responsável pelos primeiros cuidados dados ao príncipe. Filipe II, que perdeu a sua mãe com somente 13 anos, vítima de parto mal-sucedido, sempre teve em conta a importância de tudo o que era português e tentou transmitir a mesma coisa aos seus filhos, assim como que estudassem a língua de Camões. Em Portugal, o cardeal Dom Henrique, antes de morrer, tinha convidado todos quantos se julgassem com direito a suceder-lhe na coroa a exporem por escrito as razões que invocassem. Um dos que se apresentaram foi Filipe II de Espanha, que se dirigiu às cortes de Almeirim, fazendo valer a sua causa, enviando aí um seu procurador, Henrique, o duque de Osuna. Na Assembleia, clero e nobreza aclamaram Filipe II de Espanha como Filipe I de Portugal. No entanto, o povo pretendia um português no trono, pelo que um forte sentimento nacionalista opôs-se à invasão de Filipe, que enviou uma frota por mar e um exército por terra. Em 15 de abril de 1581, as cortes reunidas em Tomar declararam Filipe II de Espanha rei de Portugal. Entrou então em Lisboa, a 25 de julho, e nas cortes de Lisboa, de 1582, Filipe jurou guardar e conservar todos os foros, privilégios, usos e liberdades que o seu novo reino tinha por concessão dos seus antecessores. Mas o principal ponto era de ordem jurídica interna. As inovações em matéria legal teriam obrigatoriamente de resultar de decisões tomadas em cortes, reunidas em Portugal e em que apenas portugueses participassem. Também a língua e a moeda eram as nossas, e o reino não podia ser retalhado em favor de famílias espanholas. Quer dizer, as terras em Portugal só poderiam ser doadas, vendidas ou legadas a portugueses. Como inovação vantajosa para o país, registou-se a supressão de barreiras alfandegárias na fronteira, algo muito positivo em relação às exportações de trigo de Castela. E assim houve prosperidade em Portugal. O fisco apresentava-se de novo bastante equilibrado e o império ia-se conservando sem perturbações. Esta União Ibérica não significou realmente perda de identidade. 25 capítulos assinados pelo rei nas cortes de Tomar garantiam ao nosso território a sua autonomia, embora a política externa passasse a ser comum a Portugal e Espanha. Ou seja, os inimigos de Espanha tinham de ser considerados inimigos de Portugal, como foi o caso da nossa participação na Invencível Armada, também conhecida como a Grande e Felicíssima Armada, contra a Inglaterra. Neste caso, 31 dos 146 navios principais, incluindo vários galeões maiores, eram portugueses. A grande maioria não regressou ao país, o que redundou num duro e pesado golpe na Marinha de Guerra Portuguesa. Filipe II foi um bom governante,
especialmente na justiça, em temas fiscais e com a legislação, tendo revisto as ordenanças manuelinas e criado as ordenanças filipinas, que perduraram até ao final do século XIX. Outro ponto importante foi a defesa do Império Ultramarino, criando as fortalezas dos Açores e Cabo Verde. No Brasil português, a cidade real de Nossa Senhora das Neves, fundada em 1585 e hoje denominada João Pessoa, capital do estado da Paraíba, em 1588 adquiriu o nome de Filipeia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei Filipe II. Filipe I ficou a residir em Lisboa 2 anos e vivia rodeado de portugueses. Comia ao modo português, vestia-se como os portugueses e chegou a ser falado que a corte fosse transferida para Lisboa e que a cidade se convertesse na metrópole do Império Espanhol. Casou primeiro aos 16 anos, em 1543, com a infanta de Portugal Dona Maria Manuela, filha de Dona Catarina de Áustria e de Dom João III. Mas ficou viúva aos 19 e casou com a prima, Maria Tudor, rainha de Inglaterra. De novo viúvo, termina casando Ana Maria de Áustria, ou de Habsburgo, que era sua sobrinha. Foi deste último matrimónio que nasceu o seu sucessor, que viria a ser Filipe III de Espanha e II de Portugal. A figura de Filipe II deve ser distinguida da figura dos seus sucessores, que não tinham o seu carisma e sensibilidade, porque chegou a ordenar que toda a documentação relativa a Portugal fosse feita em língua portuguesa, mesmo que se emitisse em Castela. Também ordenou que os restos mortais de Dom Sebastião fossem retirados do norte da África e levados até Portugal, onde foram velados em grandes cerimónias. Filipe II morreu em 1598. Dispôs que o seu ataúde fosse de madeira proveniente da nau portuguesa Cinco Chagas, que estava em ruínas, professando assim o seu grande carinho por Portugal, muito embora tenha governado um vasto território integrado por Aragão, Castela, Catalunha, Navarra, Galiza, Valência, Rocilhão, Franco-Condado, Países Baixos, Ilhas Canárias, Maiorca, Sardenha, Córcega, Sicília, Milão, Nápoles, além de territórios ultramarinos na África, na América, várias terras firmes e ilhas e na Ásia as Filipinas. Foi sucedido pelo seu filho, Filipe II, o Piedoso, em Portugal, e Filipe III, rei de Espanha, que reinou em Portugal desde 1598 a 1621. Filipe II de Portugal casou em 1599 com a sua prima Margarida de Áustria, com quem teve 8 filhos. Aclamado rei de Portugal, mostrou-se totalmente desinteressado dos negócios do Estado. Neste campo foi a verdadeira antítese do pai, facto que levou os portugueses a exteriorizarem o seu mal-estar. Com ele têm início os chamados Áustrias Menores, os quais não puderam manter o poderio internacional alcançado pelos seus predecessores, dando-se início à perda de territórios. O reinado de Filipe II de Portugal, ou Filipe III de Espanha, pelas suas dificuldades económicas e a cessão do governo a válidos, que eram homens de confiança, devido à insuficiente capacidade do monarca para governar, conduziu ao declive do Império. Houve uma série de válidos que regeram o destino de Espanha, alguns sem escrúpulos e com muita ambição pessoal. Assim, a política exterior de Filipe II foi no sentido da pacificação. Na União Ibérica, pôs em curso um processo de centralização política, empossando em 1601 e 1602 magistrados e ministros espanhóis para Portugal, enviando a Portugal uma comissão de 3 membros, todos castelhanos, com ordens de fiscalizar a Casa da Índia e as finanças em geral. Em 1602 foram indigitados ministros castelhanos para o Conselho de Portugal e para o Conselho da Fazenda, violando manifestamente os capítulos de 1581, jurados pelo seu pai Filipe I de Portugal. Em 1611 deu-se um violento aumento de impostos extraordinários a pagar pelos comerciantes e pela classe média em geral. Em 1611 morreu a rainha Margarida de Áustria, que assumiu grande importância política e servia de obstáculo aos que ambicionavam utilizar o rei como simples marioneta. Na sequência da sua morte, as lutas pelo controle do reino intensificaram-se perante a apatia do rei.
Na costa oriental de África, os holandeses atacaram ferozmente Moçambique e no Oriente forçaram a retirada dos portugueses das Molucas em 1600. Tomaram Ceilão em 1609 e expulsaram-nos do Japão em 1617, após termos tido aí por 100 anos um shogunato. No Brasil, os franceses atacaram o Maranhão entre 1612 e 1615. Em 1612, foi criado o Estado do Maranhão no norte, subordinado diretamente a Lisboa e separado administrativamente do Estado do Brasil ao sul em 1618, e que incluía as capitanias do Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Vicente. Ordenou neste mesmo ano a visita do Santo Ofício ao Brasil. Filipe II morreu com 43 anos após 22 de reinado e foi sucedido pelo seu filho Filipe III o Grande, em Portugal, e Filipe IV, rei de Espanha, que reinou em Portugal 19 anos, de 1621 a 1640. Durante este reinado, as frotas portuguesas eram atacadas no mar por piratas e corsários, causando grande prejuízo, e registaram-se ataques às colónias em África, na Ásia e também no Brasil. As colónias portuguesas eram menos protegidas que as de Espanha. Para sustentar as guerras no Brasil, na Índia e na costa africana, a par de outras contendas em que o Império estava envolvido, o válido de Filipe III fez aumentar os impostos e os portugueses sentiam-se explorados. Entre 1628 e 1630 houve violentas revoltas em diferentes lugares de Portugal, devido às reformas administrativas e fiscais do válido do rei. A nobreza portuguesa deixou de estar isenta de impostos e assim tomou força o separatismo. Em 1637 houve fortes distúrbios no sul, que se alastraram pelo país até que em 1640 foi assassinado Miguel de Vasconcelos, um homem de confiança em Portugal do Válido, e que desempenhava as principais funções de governo em Portugal. Os rebeldes apoderaram-se com facilidade de todo o país. Portugal restaurou a independência através de um golpe organizado pela aristocracia e classe média do país. Foi em 1 de dezembro de 1640 que estalou a revolta em Lisboa, tendo rapidamente alastrado ao resto do país. A notícia do sucedido chegou a Madrid 7 dias após a sublevação, enquanto continuava uma revolta na Catalunha. A 15 do mesmo mês de dezembro foi coroado Dom João IV da Casa Ducal de Bragança como rei de Portugal, embora a Espanha só tenha reconhecido a independência de Portugal em 1668. Em resumo, os primeiros 18 anos desta dinastia foram, em geral, bastante positivos para Portugal durante o reinado de Filipe I. Durante os restantes 42 anos, a situação foi progressivamente piorando devido ao desinteresse de Filipe II e III e às imposições dos seus válidos. Esta situação levou à revolta e restauração da independência em 1640.